Olá, eu de certa forma tenho resistido em fazer vídeos, né? Vídeos para as redes sociais, mas cada vez mais isso tem ficado, tem sido muito mais cobrado interiormente em relação a mim. Eu sou naturalmente uma pessoa que gosta de refletir sobre, principalmente sobre questões políticas e principalmente ainda sobre questões geopolíticas e como essas questões elas interferem na relação com o Brasil. Toda eleição norte-americana, né, na imprensa principalmente, na imprensa brasileira, parece até que nós estamos diante de uma eleição brasileira, né, uma eleição aqui no Brasil, porque os veículos de comunicação dão assim um peso, uma ênfase às eleições que parece que o futuro da gente, o presente, o futuro da gente tá sendo decidido nessa eleição. Até certo ponto, pela influência que os americanos têm no Brasil, né, faz algum sentido a gente prestar atenção às eleições americanas, né? Mas naturalmente que Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos. Estados Unidos ou qualquer país. Apenas estou citando os Estados Unidos pela questão das eleições. Então, mas, como eu disse, é bom prestar atenção também porque há uma influência e uma confluência de fatores que o que acontece nos Estados Unidos vem bem pra gente, assim, acaba desaguando, né? Acaba desaguando no Brasil também. Então vamos ver. Todo mundo sabe que nos últimos anos, no Brasil, a gente tem muito se dividido entre essa coisa de esquerda e direita. E normalmente quem é de direita tende a tende a abençoar, de certa forma, em se tratando de eleições dos Estados Unidos, tende a endeusar Donald Trump pelo fato de ser ligado a Bolsonaro, e quem é de esquerda, ou pelo menos se diz de esquerda e direita, estou dizendo, mas quem é de esquerda tende a endeusar, no caso, Joe Biden, né? No entanto, a questão é muito mais assim, muito mais embaralhada do que se imagina, porque isso é só apenas uma percepção que a gente tem, né? Na verdade, a política externa dos Estados Unidos independe quem é o presidente americano. Na verdade, os Estados Unidos há interesses próprios que não dependem exatamente quem é o presidente. E em relação ao Brasil, a máxima é essa, certo? Independente de Joe Biden ou de Donald Trump, a relação com o Brasil será sempre a mesma. E há fatos que a gente pode comprovar isso. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar, por exemplo, a 2013 a 2016, no período daquele golpe, né, do golpe contra Dilma, né? Naquele período, o presidente dos Estados Unidos era Obama, o vice era Joe Biden, que foi a pessoa encarregada por Obama, né, para articular toda aquela, para influenciar, né, e articular toda aquela questão política em relação ao Brasil, entendeu? Então, assim, não vale a pena o brasileiro achar, né, se iludir em que ganhando Biden ou ganhando Trump, de que será diferente. Na verdade, o Brasil tem que cuidar de si, né? O brasileiro tem que cuidar do Brasil e o Brasil tem que cuidar de si, entendeu? Então não vale a pena essa torcida de achar que um é melhor do que o outro, né? Isso no tocante ao Brasil. E nas questões internacionais também há uma coisa curiosa que acontece, que a política externa americana, ela independe quem é o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país, não os Estados Unidos, né, para não dar a impressão que se tem alguma coisa contra o povo americano, não é isso. Tá falando, quando fala dos Estados Unidos, está falando do governo dos Estados Unidos, né, e todas as instituições, né, que regem
aquele, né, aquele país fantástico, né, realmente um país fantástico, que regem, aquilo dali tem uma dinâmica própria que não depende apenas do presidente, certo? Então, os Estados Unidos continuarão sendo um país belicista, como sempre foram, né? Ganha Biden ou ganha Donald Trump. Ele vem, na verdade, a plataforma de campanha dele vem muito mais conectado com o interesse do americano, do americano próprio que vive no seu país, né? Que vive nos Estados Unidos. A campanha de Trump tem sido sempre em relação a de procurar dizer ao americano que ele quer trazer novamente o emprego aos Estados Unidos, não é? Porque os interesses normalmente do lado democrata, os democratas, eles pelo menos, não vou dizer que sempre foi assim, né? Mas o Partido Democrata já há décadas que olha muito mais para fora dos Estados Unidos do que para dentro dos Estados Unidos. E é justamente por isso que tem se aproveitado Donald Trump, né? O crescimento de Trump tem em relação a isso, porque ele diz que os Estados Unidos têm perdido muito emprego, o americano, principalmente o americano de classe média, tem perdido muito emprego, né? E por isso que ele quer muito mais se concentrar na questão dentro do país, né? Em trazer as empresas americanas para investir mais no país, trazer o emprego mais para dentro do seu próprio país, do que deixar, no caso, que as empresas americanas atuem mais fora. Como, por exemplo, as grandes empresas americanas, vamos dar um exemplo, ligadas à tecnologia, por exemplo, como a Apple e outras, né? A gente sabe, as linhas de montagem dessas empresas de tecnologia, elas utilizam os países em que a mão de obra é mais barata, né? Para produzir lá, né? E com isso o emprego deixa de ser gerado dentro do próprio Estados Unidos. Então Trump tem prometido muito, né, que vai atuar nessa situação para que esse problema seja solucionado. E isso, claro, naturalmente que isso acaba soando bem, né, aos ouvidos do eleitor americano. Então, em resumo, é isso. Então, lamento, né, para quem é torcedor, né, acaba fazendo da eleição americana como se fosse uma torcida, né, por um Brasil melhor. Né, isso, de fato, não faz muito sentido. Né. Ganhe quem ganhar, né, lá nos Estados Unidos, que seja Trump ou que seja Joe Biden, né, o Brasil tem que cuidar de si. Um ou outro não vai influenciar diretamente sobre essa questão, a questão local, a questão daqui do Brasil. Se você observar os políticos ligados à esquerda, a chamada esquerda brasileira, eles têm uma torcida declarada por Joe Biden, né? Uma torcida declarada por Joe Biden, dá para perceber muito bem, né? Parece até que a turma esqueceu que foi justamente nesse período do governo Obama, que era o governo Biden. Biden era uma pessoa encarregada como eu falei anteriormente, encarregada de determinadas missões, né, que tiveram muito a ver com o Brasil, né? A gente sofreu um golpe aqui no governo Dilma, por exemplo, justamente no governo Obama, que era tinha Biden como vice, né? E um vice atuante, não era uma pessoa, não era um vice, vamos dizer assim, decorativo, como a gente pode dizer. Então, gente, menos empolgação e mais olho no Brasil.